Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, 115º episódio do Conversa Franca de Umbanda e o 55º falando sobre mediunidade no terreiro. E hoje um assunto maravilhoso, fundamental. Vocês imaginam praticar, fazer a Umbanda, fazer o Candomblé, fazer as nossas tradições sem plantas, sem ervas, sem flores? De forma nenhuma. Vamos hoje falar sobre as ervas na Umbanda. E eu quero começar lembrando que as plantas são utilizadas por vários povos desde os primórdios do mundo. Por exemplo, os gregos usavam ervas em rituais religiosos, em diversas, e não só os gregos, em diversas filosofias, e eles estavam convencidos de que somente os deuses poderiam ter criado um magnetismo tão importante, e que através destes eles podiam ser uma ponte para alcançar o Olimpo e receber as forças dos deuses, proteção, cura, beleza. Já no Egito Antigo, os papiros evidenciam que a partir de mais ou menos 2000 a.C., um grande número de médicos utilizava as plantas como remédio, gente, olha só. Inclusive no nosso país, no Brasil, o uso das ervas medicinais era uma prática utilizada inclusive pelos índios que já viviam aqui, E eles usavam essas ervas nos rituais praticados pelos pajés, E aí tudo isso resultou num conhecimento de poderes, poderes esses inseridos nas ervas e que eram adquiridos e repassados de geração em geração, Não podemos deixar de lembrar os nossos irmãos escravizados, que também deram contribuições fundamentais sobre o uso de plantas trazidas, de seu continente, sendo muitas dessas plantas utilizadas nos nossos rituais religiosos. E aí, nesse tema sobre plantas, sobre magnetismo vegetal, nós temos uma grande contribuição através da etnobotânica, porque ela documenta, ela descreve, ela explica a relação entre culturas e o uso de plantas, vamos dizer assim, focando primeiramente como as plantas são usadas, são manejadas, como elas são percebidas pelas sociedades humanas. E as plantas, para vocês terem uma noção, elas nos servem, vamos lá, só para a gente lembrar assim rapidamente, como alimentos, como tintura, como plantas medicinais, nas roupas, plantas ritualísticas, imaginem cosméticos, na literatura, nos rituais de uma forma geral, na vida social, entre outros segmentos. E agora a gente fala um pouco sobre a manipulação dessas plantas, dessas ervas, dentro dos nossos rituais. O que é o ideal que nem sempre é o nosso real, O ideal é que a gente pudesse ter, por exemplo, assim, no nosso jardim, num espaço próprio para essas plantas, a gente ter exatamente essas ervas para a gente poder colher e essas ervas estarem assim devidamente frescas, O ideal seria isso. Só que nós vivemos nas grandes cidades e isso nem sempre a coisa funciona dessa forma. Então, como a gente vai normalmente comprar no herveiro, a gente não sabe a origem dessas plantas, de onde ele trouxe, isso pode ter vindo amarrado lá num jornal e tal. É importante que você, ao comprar a erva e trazer para casa, que você lave essa erva bem lavada
antes de mais nada, entendeu? Água corrente mesmo, lavando erva por erva, ali você já está começando a entrar em sintonia, né? Depois disso, não esqueçam que essas ervas precisam ser maceradas com a devida concentração. Como é que é isso? Vocês vão adquirir uma tigela branca, entendeu? Nessa tigela branca, que vai ser exclusivamente para a parte espiritual, não se utiliza essa tigela, essa bacia branca, né, para outra finalidade. O que é da parte espiritual é parte espiritual, tá? Não se usa para outra coisa. Você bota a água ali e aí você começa a macerar. Nisso que você está macerando, você já está entrando em sintonia com o astral superior, tá? Ou cantando pontos, ou rezando, seja o que for. Depois que você acabou de macerar, como é que você faz? Deixa aquela erva ali, vamos dizer, aquele bagaço da erva ali, vamos dizer, a água puxando bastante, concentrando bastante, por pelo menos umas 3 horas. Depois disso, você vai coar, e esse bagaço da erva nós temos que honrar, ou seja, devolver para a natureza, porque é um alimento espiritual que nos protegeu, que nos limpou, que nos imantou, que nos reabasteceu. Então, é um alimento espiritual, assim como o alimento orgânico é necessário para o nosso corpo físico. Então, a gente devolve na natureza, tá certo? Agradecendo aquele alimento espiritual por ter exatamente prestado esse benefício sagrado para todos nós. E agora a gente fala um pouco sobre a utilização das ervas, né? Vamos lá, a gente pode utilizar as ervas para uma limpeza espiritual. Podemos, com certeza absoluta. Acabamos de falar como é que a gente vai fazer para macerar. Existe uma outra forma também, desde que você tenha conhecimento, né, de você juntar um grupo de ervas e fazer a limpeza, né, no corpo físico da pessoa, passando por cima, dependendo do tipo de erva, sem dúvida nenhuma. Essa limpeza espiritual feita, ela serve também como reabastecimento energético. Por quê? Porque a natureza, né, a planta, ela é uma bateria recarregando as pilhas que somos nós. Isso é muito importante a gente falar. Então, as plantas têm também essa propriedade. Agora, você tem uma outra forma de utilizar, que é na defumação. Aí, sendo na defumação, dentro da nossa visão doutrinária, necessariamente a erva tem que ser seca, ela já não pode ser mais verde. E aí vai depender do tipo de objetivo que você tem com a defumação para exatamente entender qual é a erva que você vai colocar ali. Existem também determinadas plantas que elas têm a finalidade de expurgar, de repulsar energias negativas, né? Por exemplo, a arruda, por exemplo, a própria pimenta, né? Então, ela tem essa função de expulsar dali energias negativas. Também pode ser usada. E, principalmente, a utilização nas plantas nos ímãs, ou seja, na imantação. O que é imantação? É a ação de vários ímãs. Então, você pode estabelecer um ímã, por exemplo, com todas as ervas dos orixás, com todas as ervas das falanges, inclusive em algumas casas, como no Templo Estrela do Oriente, quando nós realizamos o nosso amacia nas matas, nós não temos imagem nenhuma de gesso ali colocada. Essas imagens foram substituídas exatamente pelas plantas que estão ali representando orixás e falanges. Então, isso é um pouco da utilização sobre as plantas. E aí, diante de tudo isso que nós falamos, cada planta é um elemento sagrado e está associada sempre a um orixá, veja bem, né? Que é o sangue verde, não esqueçam disso, né? Você tem o sangue branco, que é a água, o sangue vermelho do animal, você tem o sangue verde, que é das plantas, né? Uma outra dica também que eu quero trazer para vocês, muito importante, num curso que nós fizemos,
nós observamos alguns irmãos que são graduados, né, dentro dessa área da biologia, dizer que de todo o universo de plantas, a ciência só tem cerca de 50% catalogadas, identificadas. Os outros 50% ainda não. Isso é para vocês verem o tamanho do nosso desafio. Uma outra dica que eu quero passar para vocês também é aquelas plantas que são assim mais finas. A Letícia vai botar aqui para vocês a espada de Ogum, por exemplo, né? Essas plantas com um sentido mais pontiagudo, né? Ela tem o gênero masculino. O gênero, gente, veja bem, ele está presente em todos os reinos, todas as raças, todas as formas de vida, inclusive também no magnetismo vegetal. Então você tem as plantas do gênero masculino e as plantas do gênero feminino. Essas pontiagudas que eu estou dizendo, como por exemplo a Letícia está mostrando aqui a espada de Ogum, são consideradas, assim como a espada de Inhaçã também, né? São consideradas do gênero masculino. Já as plantas arredondadas, que a Letícia está mostrando aqui para a gente também, aqui eu acho que ela está mostrando o saião, se eu não estou em erro, entendeu? São as consideradas do gênero feminino. E a partir de agora, a Letícia vai trazer para vocês aqui algumas plantas, porque se eu vou trazer aqui todas as plantas, a gente vai ficar falando aqui por um ano, né? Que é muita coisa, né? Então vamos trazer aqui, a Letícia vai trazer para a gente algumas plantas só para vocês terem uma noção de como elas são e as suas respectivas utilidades dentro de um campo espiritual. Eu só quero dizer, fazer uma ressalva importante. Muitas vezes você tem uma planta que, dependendo da escola umbandista, ela pode ser, essa mesma planta, pode ser para 2 orixás e até para 3 orixás. Então, nós respeitamos as vibrações, as visões doutrinárias de todas as escolas, mas nós também, aqui no Templo Estrela do Oriente, temos a nossa. Então, vamos começar aqui, por exemplo, vocês estão vendo o alecrim do campo, né? Entre as suas atribuições, defesa dos males, o que eu me lembro mais, gente? Tirar inveja, olho grande, proteger de magia. Outra que vai aparecer também aqui, a folha de bambu, essa grande folha de bambu que é da nossa querida Inhaçã, né? Afastando vampiros astrais. Outra bem interessante, vocês vão vê-la aqui agora também, é o incenso. E o incenso, tanto como erva, como a resina, que seria em pedra, né? São aquelas que nós mais recomendamos para limpeza espiritual de ambientes, né? Eu lembraria também, por exemplo, o abre caminho, né? Abrindo os nossos caminhos, né? Atraindo bons fluidos, dando força e liderança. Eu lembraria aqui também, por exemplo, a alfazema, né? Uma planta que é um atrativo feminino, né? Deixando assim o nosso lar mais suave, limpando, purificando, trazendo entendimento, né? Outra também bem bacana que vai aparecer aqui, que é o cravo da Índia. Esse aí, quando nós falamos sobre defumação, lembra que eu falei para vocês que ele é o atrativo da parte financeira, chama dinheiro, prosperidade, dá força na defumação. Lembro também a rosa branca, que vai aparecer aqui, dando paz, dando harmonia, né? Lembro também do sândalo, né? Que é um atrativo do sexo oposto. Olha aí, pessoal. E também ajuda a conectar com a essência divina. Então, meus irmãos, chegamos à conclusão de que todos os elementos que compõem o magnetismo vegetal, ou seja, todas as plantas, todas as ervas, todas as flores, prestem atenção, elas cumprem diversas funções, entre as quais, vamos lembrar para vocês, imantar, olha aí, atrair ou repelir as vibrações provindas de um espaço cósmico. Beleza? Então, para a gente finalizar esse vídeo sobre o magnetismo vegetal,
vamos relembrar que as plantas, as ervas, as flores, o magnetismo vegetal de uma forma geral, representado na natureza, é um grande professor nosso, pois nos ensinam, antes de mais nada, a esperar tudo no tempo certo. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!